pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso querido Padre Ágaro já está aqui do meu lado direito para atender confissões. O Padre vai atender aqui para que você possa também ir ali esperando a confissão, não deixar de participar da nossa pregação. Mais uma vez, gente, boa noite. Graça e paz. Que alegria para nós. Já iniciamos o Congresso Nacional Angélico 2022. Santa Missa que abre esse congresso foi votiva aos santos arcanjos, e por eles nós confiamos que estamos guardados, protegidos e cuidados. Amém? Pega comigo a palavra de Deus em Êxodo capítulo 17, versículo 8. A proposta que Deus deu para nós, para o congresso ele é dividido durante o seu dia em 3 partes. A primeira parte, isso nós vamos experimentar principalmente a partir de amanhã, quarta-feira. Você que está em casa também fique sabendo disso. Você que está aqui já está sendo bem avisado. O congresso é dividido em 3 partes durante o dia. Primeira parte, espiritualidade. Vocês receberam o kit, a pasta aí do congresso. Tem uma súplica ardente aí dentro, não tem? Vocês vão aprender a riqueza da súplica ardente. Uma oração da Mãe Gabriele, fundadora da Obra dos Santos Anjos. E nós rezaremos todos os dias a súplica ardente aos Santos Anjos. A parte da manhã tem Santo Terço, tem súplica ardente. A súplica ardente é uma das orações que dentro da comunidade Ruá faz parte da nossa regra de vida. Nós rezamos todos os dias a súplica ardente. Então, Santo Terço, adoração, súplica ardente aos Santos Anjos, momento de oração, de louvor, e todas as manhãs nós encerraremos a manhã com a Santa Missa. À tarde é catequese. O que é catequese, gente? Estudo sistemático da fé. Então nós vamos aprender sobre a fé. À tarde não tem grandes momentos de louvor e oração, porque nós precisamos aprender. O que o Senhor diz através do profeta Oséias no capítulo 4? Meu povo padece por falta de conhecimento. Então à tarde são 2 catequeses. Teremos catequeses angélicas, teremos catequeses sobre demonologia, com o nosso querido Monsenhor Rubens Miralha, que já está aqui. Nós teremos catequese eucarística, tudo a partir da espiritualidade angélica, tá bom? Teremos catequese também mariana. Na parte da noite são momentos de pregação, não são catequeses, igual agora é uma pregação que nós vamos iniciar, tá bom? Com um momento de oração, e depois teremos momentos como hoje de cura e libertação diante do Santíssimo Sacramento. Vamos clamar cura interior, vamos clamar libertação. Aí nós teremos cada noite um momento diferente. Quarta-feira, amanhã, teremos a noite PHN com o Peter, o Padre Gilberto. Vai ser fantástico. Então,
se programe para viver tudo do congresso, não perca nada, amém? Não perca nada. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Radfim. Então Moisés disse a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater Amaleque. E Moisés e Araão e Ur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia, vencia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, e ele se sentou. Araão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para memorial num livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome, Yahvé Nissi, porque ele disse: a bandeira do Senhor em mãos. O Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Palavra do Senhor. Dá um beijo no rosto de Deus aí. Aplauda a palavra do Senhor. Meus amados, nós temos dois extremos perigosíssimos quando nós falamos de vida e de caminhada de fé. Um extremo é entendermos as batalhas que nós vivemos somente como batalhas espirituais, e não entender que aqui, nesse reino que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, há uma batalha, e essa batalha ela tem crescido. O outro extremo é achar que somente existe uma batalha entre homens, e não entender que também existe uma batalha espiritual. Nós vivemos um tempo como nunca houve, nesse tempo contemporâneo que nós temos, podemos dizer nessas últimas décadas, nunca houve um tempo em uma batalha tão bem instalada e definida. E essa batalha ela se dá entre os homens, e ela também se dá no reino espiritual. O autor sagrado, quando traz para nós nesse capítulo 17, esse relato de Josué combatendo o inimigo na carne, corpo a corpo. Mas Josué necessitava de alguém combatendo no reino espiritual, com uma autoridade espiritual, e era o que Moisés estava fazendo. Moisés combatia no espiritual, mãos levantadas, lembra o que é intercessão? Alguém orando, alguém clamando. E o Senhor deixa claro em Mateus capítulo 17, no relato do jovem epilético, ele deixa claro para nós, versículo 20, versículo 21, que há certos tipos de demônio que só saem à base de
jejum e oração. Existe uma batalha que tem acontecido e tem crescido. Essa batalha ela se dá no campo político. Esse campo político ele interfere em toda a geopolítica do mundo. Existe uma guerra de poder. Os especialistas na área financeira dizem que está se trocando os líderes mundiais na área da finança. Países que dominavam estão caindo, países que sempre quiseram dominar estão ascendendo, estão subindo, estão crescendo. Mas qual que é o maior problema desses que agora estão assumindo a ponta para comandar a geopolítica, para comandar o sistema financeiro no mundo? Porque esses que estão assumindo são declaradamente contra os valores cristãos. Tanto que essa batalha, um dos campos em que tem se investido nela, é contra a igreja. A batalha é sempre contra a igreja. Nós vemos o autor sagrado deixando claro que Deus fala para Moisés, que de geração em geração, ele vai debaixo do céu, derrotando o reino inimigo. Em Mateus capítulo 16, quando o Senhor funda a igreja em Pedro, ele fala que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Mas deixa eu te explicar uma artimanha do nosso inimigo. O nosso inimigo, ele só não tem batido de fora para dentro da igreja, mas tem muita coisa que está infiltrada dentro da igreja, está destruindo a igreja de dentro para fora. Essa pandemia, toda essa situação pandêmica no mundo, as pessoas começaram todo um trabalho, um apostolado na internet. A comunidade Ruá também começou, e é muito bom isso. Algumas pessoas não têm gostado disso que a comunidade Ruá tem falado, mas a gente precisa falar. Cuidado, gente. A evangelização que nós recebemos, porque você precisa entender os estágios da caminhada de fé. Eu sou evangelizado, mudei de vida, eu começo a caminhar com Deus, deixo de ser um evangelizado e passo a ser um evangelizador. Por isso que a base de tudo é o querigma, é o primeiro anúncio. Mas depois do querigma precisa vir a catequese. Só que a catequese é chata, porque o povo gosta de caminhar e de sentir o famoso primeiro amor. Primeiro amor não mantém caminhada de fé. O sentimento dele não mantém caminhada de fé. Porque é a mesma coisa de você chegar num casal com 40 anos de vida matrimonial e falar assim: é aquela mesma paixãozinha que vocês tiveram lá quando vocês começaram a namorar? Lógico que não. Porque aquela paixãozinha não mantém as dificuldades que vem no matrimônio, não mantém a luta quando vem os filhos, não mantém. E nós precisamos entender a nossa caminhada de fé da mesma maneira. E com toda essa situação de pandemia, o povo tem construído uma evangelização melosa, chega a dar diabetes espiritual. É muito doce, dá diabetes espiritual, é muito autoajuda. E quando eu rezava e preparava essa pregação, as pessoas têm dado remédio. Só que remédio, gente,
A primeira finalidade de um remédio é levar a pessoa à cura, sim ou não? Levar à cura. É a primeira finalidade, por isso você toma remédio. Todo doente toma remédio. É um tratamento. Essa é a primeira finalidade do remédio. A gente vive um tempo onde as pessoas não estão doentes. As pessoas estão mortas. Escuta o que eu vou falar, você de casa escuta, você que está aqui escuta. As pessoas, neste tempo em que vivemos, nesse tempo de batalha instalada, elas não estão doentes, elas não estão feridas, elas estão mortas. E quando uma pessoa está morta, parou os batimentos, parou a respiração, é soro que coloca na veia? Não. Tem que ter manobra de ressurreição. Tem que ter massagem cardíaca. Tem que ter respiração boca a boca. Tem que ter desfibrilador dando choque para voltar à vida. Então nós precisamos tomar cuidado, nós evangelizadores, muitos de vocês que estão aqui são evangelizadores, muitos que estão em casa são evangelizadores, nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho falado sobre isso, a comunidade Rua tem falado sobre isso. A gente não pode levar essa evangelização que está dando remédio para quem está morto. Tem que ter manobra de ressurreição, tem que ter impacto. Alguém aqui já fez massagem cardíaca? Cansa ou não cansa? É com jeito, com a técnica certa, mas é muita força empregada, é ou não é? Você imagina a força de um desfibrilador? Você imagina? E aqui a gente entra até em Ezequiel 36 e Ezequiel 37. Ezequiel 37 é o rema do carisma da comunidade Ruá. O Deus que sopra dos quatro cantos o Ruá dele, o sopro de vida. Mas, tanto em Gênesis 2, quanto Ezequiel 36 e 37, Deus sopra o Ruá onde? O sopro de vida? Nas narinas. E aqui eu quero falar com o meu povo. Graças a Deus, as pessoas estão começando a compreender o que é a espiritualidade angélica. A espiritualidade angélica, assim como a espiritualidade mariana, ela não tem um carisma que detém ela. Ela é da igreja. Então a espiritualidade angélica precisa permear em todos os carismas. Mas aqui eu vou falar para nós, que viemos da experiência carismática, como a comunidade Ruá, Canção Nova, Dois Corações. Meus amados, precisa massagem cardíaca, força. Tem que ter impacto, tem que ter a catequese. Ai, mas é muito duro. O povo vai embora. Você vê isso na internet. Porque aqui na pregação não dá para o povo falar. Ana Lúcia tem 20 anos de Canção Nova, né, Ana? 21 anos de Canção Nova. Se você ouvir a Ana Lúcia falando a diferença de estar na TV e de estar na internet, que ela trabalha muito na internet, aonde o povo te responde na lata. Não tem como, porque na TV só tem como mandar e-mail. Mas na internet o povo já te manda um comentário ali. O povo que já trabalha com a comunidade Ruá, muitos de vocês que estão aqui, estão acompanhando em casa, sabe o jeito que é a nossa evangelização já. Mas mesmo assim tem gente que entra e fala: nossa, isso é muito duro. Ai, o povo está precisando de carinho. Não, gente, o povo está precisando de massagem cardíaca. E para você carismático,
O povo está precisando que volte o clamor do batismo no Espírito Santo, o ministrar o batismo no Espírito Santo, soprar nas narinas. O povo precisa voltar à experiência com o Espírito Santo, é porque é Ele que dá vida. E aí, hoje o povo tem vivido muito atrás disso. Uma palavra de motivação, uma palavra de apoio. Contrata um coach, se quiser. Agora, pregador não é feito para isso. Pregador é feito para pregar o Evangelho. João capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pelo poder da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, é ela que separa, é a palavra. Uma pregação que eu fiz no acampamento em julho, aqui na Canção Nova do Preciosíssimo Sangue, eu dizia para o povo, eu vou dizer a mesma coisa aqui: toma cuidado se você está buscando todo dia palavra do dia, dica do dia nas redes sociais, e você está ficando animadinho. A gente não tem que ficar animadinho, a gente tem que ficar em prontidão, pronto para a guerra. A palavra que a gente recebe, a oração que nós fazemos, no tempo de batalha que nós estamos vivendo, precisa nos deixar de pé. Não de pé para proclamar qualquer coisa, mas de pé para proclamar a vitória de Jesus. E deixar de ser alienado, gente. Esse ano é eleição no Brasil. Deixar de ser alienado. Tem aqueles que perdem a mão e transforma a evangelização numa campanha política. E tem o outro lado, que não entende que a guerra está lá. A gente está aqui na igreja com a mão levantada, mas a guerra está acontecendo lá na sociedade, lá no Congresso. Esse plano não é de agora. Nossa Senhora, gente, em 1917, quando apareceu os pastorinhos, ela pediu para consagrar a Rússia ao seu imaculado coração, para que o mal da Rússia não se espalhasse pelo mundo. Olha o que está acontecendo na Nicarágua. Daniel Ortega era padre. O Papa João Paulo II, quando ele era padre e começou a teologia da libertação, junto com Mojica, Leonardo Boff, aqui na América Latina, o Papa João Paulo II falou: para com isso. O ex-padre, hoje presidente, prendeu o bispo. Nós nem sabemos se o bispo está vivo ainda. Prendeu padres. E aí você pensa: ufa, sou leigo. Tem aqui 2 padres. Aí o povo pensa assim: Monsenhor, querido padre, ai, até pecado, Senhor, mas prendeu só os padres, né? Não, tem leigo preso também. Tem leigo preso também. Acorda, gente. No Chile, a primeira coisa que foram queimar foram as igrejas. Existem 2 tipos na história do cristianismo, de posicionamento dos cristãos diante da luta. Os primeiros cristãos, o sangue deles foi semente para nós estarmos aqui hoje. Então o martírio na igreja primitiva e na igreja dos primeiros séculos, e ao longo e até hoje é assim, em algumas regiões, em alguns momentos, existe o martírio, aonde irmãos na fé, eles se entregam para serem imolados, para testemunhar a fé como o próprio Cristo. E existe aqueles que o Senhor chamou para as cruzadas, para viver o martírio batalhando e defendendo. O nosso tempo é esse. É esse.
Meus amados, para vocês entenderem, a comunidade Ruá, nós trabalhamos muito, estarmos preparados fisicamente. É regra na comunidade Ruá, atividade física. Eu vim da arte marcial, eu treino arte marcial. As meninas, Tiago, eu e outros, musculação. Tem aqueles que praticam outros tipos de esporte. Mas por que o corpo precisa estar bom? Porque na guerra que nós vivemos, escuta o que eu vou falar para você. Na guerra que nós vivemos, nós precisamos ter saúde. Você precisa ter saúde. 1 Coríntios 3,16, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos ter saúde nesse templo. Durante a Guerra Fria, saiu um estudo, escuta o que eu vou falar para vocês, na Rússia. Esse estudo na Rússia foi expandido, disseminado no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Nesse estudo diz que consumo de gordura mata, não se pode consumir gordura. Você sabia que isso é um dos maiores erros que hoje é combatido na área da saúde esportiva? Porque o que faz o homem ter vigor é testosterona, é hormônio. O que faz a mulher ter vigor é o hormônio feminino. A mulher precisa estar com estrogênio bom. É o que faz ter vigor, é o que faz ter libido, é o que faz o casal ser feliz e ter uma atividade sexual no mundo conjugal deles. Sem hormônio baixo, isso não dá. Hormônio baixo, depressão. Quando eu atendo uma pessoa depressiva, eu falo, procura um médico e vai ver como estão os seus hormônios. Tanto que uma pessoa obesa, o hormônio dela está lá embaixo. Está lá embaixo. A gordura no corpo destrói isso. A gordura consumida e trabalhada no corpo, ela ajuda a produzir hormônio. O que a Rússia fez? Saiu um estudo de um médico russo que não se podia consumir gordura animal, porque morria. Foi aderido no mundo. Eu fazia veterinária, gostava muito da área de suinocultura, trabalhei com veterinária. E um simpósio sobre suinocultura, um dos palestrantes trouxe para nós uma raça que foi desenvolvida no Brasil, de suíno, de porco, só para os russos. Os russos comem muita carne de porco. E é uma carne de porco que eles pediam, porque a carne de porco, a gordura do porco, ela é muito subcutânea. Ela não é? Está debaixo da pele, entre a pele e a gordura. Mas foi desenvolvida uma raça, porque os russos pediram, e eles consomem muita carne suína, chamada gordura entremeada, a gordura infiltrada no meio da carne. Dos russos vieram a produção dos hormônios sintéticos, os esteroides. Quando eles aplicaram, a partir de Lenin, Stalin, que começou a guerra contra a família, e viram que a base de tudo era a família, vocês viram o presidente da Rússia que mandou invadir a Ucrânia, esses tempos atrás, defenderem uma reunião internacional, não mexam com as nossas famílias. Aquilo dali não era cena. É porque na Rússia, eles retornaram os valores morais da família, tirando, logicamente, a base cristã disso, mas os valores morais, o respeito e a construção familiar, porque eles entenderam que não tinha como construir uma sociedade forte com famílias fracas.
O que eu estou querendo explicar para você? Existe essa guerra que está instalada e a gente não percebe que há uma manipulação. Cuidado com a massa, gente. Cuidado com tudo que você escuta e vai aderindo e trazendo para dentro da sua casa. Nós vimos isso acontecer. Gente, durante a pandemia aqui no Brasil, tiveram governadores que deixaram abrir tudo, menos a igreja. O lugar mais seguro durante a pandemia era dentro da igreja. Para entrar, temperatura, lá na nossa paróquia, álcool no pé, álcool na mão, quase banhava você de álcool assim, ó. Tinha hora que ficava até com os olhos vermelhos, que umas borrifadas aí no olho. Ah, não é? Primeiro lugar que fecharam foram as igrejas. O índice de depressão e o aumento de suicídio foi lá em cima. A guerra, minha gente, ela está acontecendo corpo a corpo. E nós precisamos entender que tem aqueles que estão de mãos levantadas como Moisés, mas tem aqueles que precisam estar como Josué, lutando, combatendo. Nós vamos amanhã, hoje é dia 6, amanhã é 7 de setembro. Teve um ministro do Supremo Tribunal do Brasil que convocou os atiradores de elite, snipers, para em Brasília, em outras capitais, estarem a postos. Amanhã vai ter brasileiro celebrando o 7 de setembro e lutando pela liberdade do nosso país, e vai ter rifle apontado para ele. Esse congresso, nós precisamos estar como Moisés, com as mãos levantadas, para que os santos anjos estejam trabalhando, para que os santos anjos estejam guardando, cuidando, o santo principado que guarda o Brasil, trabalhando e cuidando, o glorioso arcanjo São Miguel, guardando o Brasil com São Gabriel e São Rafael Arcanjo. Existem áreas que estão sob ataque, e as pessoas, elas vão jogando com a nossa mente, vão tirando a nossa atenção. A nossa luta não é entre bandeira verde e amarela e bandeira vermelha. A nossa luta ela é maior. A nossa luta é entre a luz e as trevas. A nossa luta, ela está onde nós precisamos, no reino espiritual, estar combatendo. Para quem irá governar o nosso país. Porque senão, minha gente, a gente corre o risco de não conseguir mais fazer um congresso como esse. Parecia piada na América Latina. Jamais, isso não vai acontecer. Aí aconteceu na Venezuela. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Aí aconteceu no Chile. Não, isso não vai acontecer. Aconteceu na Nicarágua. Isso não vai acontecer. Está acontecendo na Argentina. Vocês estão entendendo? Existe uma luta. E a gente vai entender aquele que é especialista em batalha espiritual na Bíblia, São Paulo. São Paulo, quando ele escreve a comunidade de Éfeso, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 19, a armadura do cristão, ele diz que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. Sabe por que São Paulo escreve isso? Porque se você olhar ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, capítulo 19, deu um problema na cidade de Éfeso. Porque ali existia um templo
de uma deusa pagã, Ártemis. E os ourives ganhavam muito dinheiro fazendo a réplica do templo, entregando e vendendo para o povo. Quando o povo começou a ter uma experiência com Jesus, o povo começou a abandonar aquela prática pagã. Eles se reuniram, fizeram um motim para expulsar os cristãos. E aí quando São Paulo escreve a eles, São Paulo escreve: gente, não é contra os ourives, não é contra homens de carne e sangue. Existe, é real, a gente precisa se posicionar, mas existe uma luta espiritual. E o próprio São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, ele vai dizer: porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne, não são carnais as armas com que lutamos. Precisa ter combate espiritual, precisa ter jejum, precisa ter oração. Nessa madrugada muitas pessoas, além daqueles que já estão rezando, Instituto Hess, de Frei Gilson, outras pessoas estão fazendo propósito para acordar de madrugada, rezar o rosário. Nós estamos em batalha. Quem aqui é avô, avó? Levanta a mão. É um amor que não existe, né? Meu pai que fala. É um amor que não tem como contar, medir. Um dia eu fui tudo amoroso, falei: pai, quando o senhor olha para as crianças, o amor é igual que o senhor sentia por mim? Ele falou: não, é muito maior. Eu falei: nossa, pai. Não, é muito maior. Tenho falado muito com a minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Tenho falado: mãe, essa luta é pelos netos que a senhora tanto ama. Aquilo que a senhora e o pai construiu para mim e para Carol, e hoje a gente vive e educa os nossos filhos. Se nós não lutarmos, nós não teremos como construir isso para os seus netos, que a senhora tanto ama. Essa luta está instalada, mas a vitória, ela é nossa, a vitória é certa. E por que eu estou falando para vocês que nós temos que tomar cuidado com um tipo de evangelização que só derrama remédio sobre aquele que está morto? Porque Jesus deixou claro no alto da cruz do Calvário: não tem ressurreição sem cruz, sem morte. Então vamos entender que não tem como eu ganhar o jogo sem jogar. Na nossa luta, não tem como ganhar por WO. Eu tenho que subir no ringue, eu tenho que trocar porrada, eu tenho que estar pronto, eu tenho que entrar no tatame, eu tenho que rolar, eu tenho que lutar. E eu preciso fazer isso do jeito certo. Você vê, e a gente aprende com o nosso Monsenhor Rubens, diabolo, do grego, aquele que se lança ao meio, né, Monsenhor? Podemos entender como aquele que divide. Jesus em Lucas capítulo 11, ele vai dizer que um reino dividido por si só perecerá. Toma cuidado, porque aquilo que está acontecendo de dentro para fora da igreja está dividindo. E você precisa saber qual é o seu lugar, para que o lado certo também não esteja dividido e não se perca. Nós não devemos ter medo do demônio, amém? Não devemos ter medo do demônio. O demônio tem poder para agir, sim ou não? Tem. Mas a Santa Mãe Igreja, Catecismo da Igreja, parágrafo 395, vai dizer que o poder do demônio é limitado, porque ele não deixa de ser uma criatura. E esse parágrafo 395 do Catecismo vai dizer para nós que, olha,
a permissão de Deus da ação do mal no mundo é um mistério. E esse parágrafo encerra lembrando Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós confiamos em Deus nessa batalha. Mas nós precisamos rezar. O parágrafo 334 do Catecismo da Igreja diz que a igreja se beneficia do auxílio, da ajuda, do socorro dos santos anjos. E aí você entende que porque nesse tempo onde a batalha cresceu, onde a batalha ficou declarada, o Senhor tem levantado um mover da espiritualidade angélica. Pega comigo Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Versículo 1. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo do Senhor, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satã: que Yahvé te reprima. Satã, reprima-te Yahvé, que elegeu Jerusalém. Este não é por acaso um tição tirado do fogo? Josué, de pé diante do anjo, estava vestido de roupas sujas. Tomando a palavra, este falou nesses termos aos que estavam diante dele: tirai dele as roupas sujas. Depois disse-lhe: vê, eu tirei de ti o teu pecado, e serás vestido com vestes suntuosas. E ele retomou: seja colocado sobre a sua cabeça uma tiara limpa. Eles lhe colocaram sobre a cabeça uma tiara limpa e o revestiram de vestes. O anjo do Senhor mantinha-se de pé. Então o anjo do Senhor fez a Josué esta declaração: assim disse o Senhor dos exércitos: se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios, e eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Palavra do Senhor. Meus amados, essa visão que o profeta teve de Josué sendo julgado, sendo acusado pelo demônio. Ele é o acusador, por isso que em Apocalipse capítulo 12 vai dizer que quando houve a batalha no céu, a partir do versículo 7, houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos tiveram que combater o dragão e os seus anjos rebeldes. Eles não prevaleceram. Foi expulso do céu o acusador. Aquele que acusava os nossos irmãos dia e noite diante do trono. Quem é esse anjo que o profeta vê defendendo Josué? É o arcanjo Miguel. Tanto que essa palavra, se você olhar nas referências ao lado da passagem, está linkado a epístola de São Judas, que é capítulo único, versículo 9. Uma coisa que ele fala na visão de Judas: quando eu vi o arcanjo Miguel disputando com o demônio o corpo de Moisés, não fulminou nenhuma sentença contra o demônio, mas disse que o próprio Deus te repreenda. O que
o profeta Zacarias está dizendo, quando o demônio acusava Josué, que o próprio Deus te reprima. Quem eram aqueles que estavam ali testemunhando? Eram os anjos. Por isso que a promessa do Senhor no final da passagem vai dizer o quê? Que o Deus que te elegeu, Deus que te ungiu, o Deus que te consagrou, o Deus que te tirou do meio, esse tição tirado do meio do fogo, se você ouvir a minha voz, se você seguir os meus preceitos, essa foi a promessa que Deus fez em Josué capítulo 1, quando Deus chama Josué: Josué, filho de Num, o meu servo Moisés morreu, você vai introduzir o povo na terra que eu preparei, não te afaste da minha lei, nem para a direita, permanece firme, ser firme e corajoso, aonde pisar a planta dos vossos pés eu vos darei. Todos nós temos uma promessa, só que você precisa entender que existe uma batalha, e o nosso inimigo ele é um acusador, mas nós não estamos sozinhos, existe aquele que tem a custódia da igreja, aquele que batalha pela nossa alma, o glorioso arcanjo São Miguel. Nós vamos aprender com Santo Tomás de Aquino, que o nosso santo anjo da guarda, no nosso juízo, ele testemunha, e é uma testemunha da verdade. Você achou que ele ia lá te defender só, né? Santo Tomás explica que o nosso anjo, ele é uma testemunha da verdade. Vocês viram que os anjos estavam com Miguel diante de Josué, essa foi a visão do profeta. Dentro da comunidade rural nós temos uma prática, eu gostaria também de ensinar de maneira catequética para você. Nós sempre confessamos, toda a confissão, nossa comunidade é regra, confissão semanal. Nós confessamos às vezes que nós desrespeitamos a presença do nosso anjo da guarda, aborrecemos a sua presença. Depois você lê Êxodo capítulo 23, versículo de 20 a 23, a gente não pode desobedecer na presença do anjo, é o que nós fazemos. O nosso anjo dá testemunho no nosso juízo, do que nós fizemos, daquilo que nós escolhemos. Por isso que São João Maria Vianney vai ensinar que quando um cristão entra em certos lugares, deixa o seu anjo da guarda da porta, a partir dali é um demônio que o acompanha. São João Maria Vianney, ele não colocava remédio. São João Maria Vianney era massagem cardíaca, era respiração boca a boca, era desfibrilador, era com força. Algumas traduções de Ezequiel 36, quando Deus fala: tirarei do vosso peito um coração de pedra, darei um coração de carne, a expressão que o autor sagrado usa em algumas traduções bíblicas é: meterei do meu espírito. Quer dizer o quê? Força. Meterei do meu espírito, força. Meus amados irmãos, existe sempre um acusador, mas existe aquele que tem a custódia da igreja. O arcanjo Miguel, no Gargano, quando ele aparece, depois quando ele vem revelar ao bispo, e aí a gente vai entender, graças a Deus nós temos no congresso 2 bispos, Dom Henrique, meu bispo, que abriu o congresso. Sexta-feira teremos o Dom Joaquim Vladimir, pastor dessa diocese de Lorena. O bispo mandou o povo jejuar e rezar, para descobrir o que tinha acontecido dentro da gruta. Miguel vem para ele em sonho e fala: fui eu que me manifestei. Quem é você? Eu sou o chefe do exército de Yahvé, eu tenho a custódia da igreja, eu sou Miguel. O que é a custódia? A guarda. Eu tenho a guarda da igreja.
Nós somos essa igreja de Cristo, 1 Coríntios 12, nós somos os membros que formamos o corpo místico de Cristo. Então Miguel, ele nos guarda. Suplemento da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, questão 76, vai dizer que o nosso anjo da guarda serve no ministério de Miguel, porque nesse momento, como em Zacarias capítulo 3, que os anjos estão testemunhando, Miguel como advogado defendendo, por isso que na ladainha nós rezamos, invocamos São Miguel também, São Miguel nosso advogado. Miguel estava defendendo, essa foi a visão do profeta. Por isso que muitas pessoas estão rezando a quaresma. Nesse tempo de batalha nós precisamos do nosso defensor. Amanhã cedo nós rezaremos a quaresma de São Miguel. Você que está rezando a quaresma, fique em paz que você não vai perder o dia da quaresma. Amanhã, junto com a súplica, nós vamos rezar a quaresma de São Miguel. Meus amados irmãos e irmãs, não olhe para a periferia das coisas que têm acontecido no mundo, olhe mais alto. A luta é muito maior. Não é uma questão daquilo que eu acredito que é melhor ou pior, é uma questão de escolher, de optar por Deus. Nós temos os nossos sacerdotes aqui, nós temos evangelizadores aqui. Se você for perguntar o que o efeito de fechar as igrejas causou no povo, quem já ia só por ir, que estava ali, e Deus na esperança daquela pessoa um dia receber uma palavra e se converter, deixou de ir, não voltou. Tem gente que ainda posta nas redes sociais, domingo de manhã, as pernas para cima, com pijama, assistindo a missa online. Não existe comunhão espiritual. Estou errado, senhores padres? Comunhão a Jesus sacramentado é corpo, sangue, alma e divindade. Tem que comungar, tem que receber Jesus. Estou ainda assim. Mas está indo no mercado fazer compra? Tem que ir, né? Voltou para a academia? Estava engordando. Só não voltou para a igreja. Quando eu estava compartilhando para vocês sobre o estudo que teve, que a gordura matava e as pessoas tinham que no mundo parar de consumir gordura, o corpo não produz hormônio sem gordura. Tanto que se você conversar com um fisiculturista, ele tem a quantidade de gordura que ele come. Quando nós dividimos em uma dieta a quantidade de carboidrato, de proteína, nós temos a quantidade de gordura que nós precisamos consumir para o corpo produzir hormônio. Eu quero que você entenda que os nossos inimigos, eles vão deixando um jeito da gente ficar mais fraco. Fecha a igreja. Vocês são malucos. Tá bom, nós não somos normal da comunidade rural. Mas vocês são malucos. Como vocês vão fazer um congresso 6 dias? Não vai dar ninguém. Erraram, você está aqui, graças a Deus. Você está em casa, graças a Deus. Porque é diferente da Santa Missa, que você aí na sua cidade, vai na missa, mas você pode consumir o conteúdo, você pode rezar, você não pode vir aqui, você pode fazer isso aí de casa. Meus amados, nós precisamos estar prontos. Nós não estamos sozinhos. Dom Henrique falou sobre isso na homilia. Nós precisamos todos os dias celebrar a vitória de Deus em nossas vidas, independente do que está acontecendo.
E celebrar a vitória não quer dizer que todo dia você vai estar alegre não, tá? O ano passado, no primeiro congresso, a nossa equipe era pequenininha, gente. Nossa equipe de trabalho. Esse ano está a metade. O ano passado era pequeno, mas esse ano está na metade. Nós vemos os missionários de vida. Nós tivemos que cancelar o ônibus, porque os missionários de aliança não puderam vir. Um teve problema no trabalho, a outra, graças a Deus, está com a neném pequena. Na preparação para o congresso, comunidade de rua, fazendo o que tem que fazer, com a mão levantada, rezando. Na semana retrasada, no sábado, a Maitê, que é cofundadora da comunidade, tem duas irmãs, a Valquíria, que também é cofundadora da comunidade. A Maitê coordena o elo da vida, a Valquíria coordena o elo da aliança. E elas têm uma irmã mais nova. Já estão tudo velhas já, as meninas. Mas é a mais nova das três. A Cauíse, que também é missionária de aliança. Eles estavam festejando o aniversário da tia Heloísa, tia das meninas. A tia Genciana levantou, foi andar, caiu, quebrou o punho em 2 lugares, moeu o punho dela. As meninas tiveram que ficar, a Maitê veio. A mãe operou, agora teve que ficar. A tia também tem obesidade, então precisa de ajuda, já é uma idosa. Estava em missão. Quando vocês vão ver meus pequenos correndo aqui, por aí vocês devem estar vendo. Tem o caçulinha, o Paulinho. Eu tenho 4 filhos. Bianca está ali. Tem o João Miguel, o Pedro Antônio e o Paulinho. Ele ouviu falar o nome dele, ele já olhou para cá. Paulinho tem 3 anos. Paulinho, toda vez que eu chego em casa de missão, a gente tem viajado muito por esse Brasil. Ele chega e fala: papai, você voltou? Eu falo: papai sempre volta, o pai já te falou que volta. E eu viajando muito, meu pai me liga. Difícil meu pai me ligar. Meu pai me ligou há uns 15 dias atrás, umas 3 semanas atrás. Meu pai me ligou, falou assim: como que é o nome do remédio que você me deu quando você estava aí e eu travei, porque daí meu pai ficou doente? Falei: pai, é esse remédio que eu pedi para entregar para o senhor. Ele falou: vamos ter que dar para sua mãe está travada na cama, não levanta. Falei: pai, o caso da mãe, leva ela para o hospital. Por quê? Porque minha mãe, em 2019 nós vencemos o câncer. Minha mãe é paciente oncológica, mas ela faz a manutenção. Falei: pai, leva a mãe no médico. Levou no médico, o médico falou: vai para o ortopedista. Minha irmã levou no ortopedista. Isso tudo eu viajando. O ortopedista falou: quero ressonância. Fez a ressonância. Levou no ortopedista. O ortopedista falou: precisa ir para a médica na área de oncologia. Sexta-feira eu fui no médico com a mãe, com a doutora. E a doutora olhou e falou assim: essa lesão. Dona Edith, a senhora está com câncer de novo. Na coluna. Aí minha mãe ficou sem entender. Eu falei: mãe, a senhora está doente. Ela falou: doutora, mas é maligno? Ela falou: é maligno, dona Edith. Vou pedir todo o encaminhamento, vou pedir os exames para a senhora. Minha mãe ficou abatida, ficou triste. Eu saí dali, eu liguei para minha irmã. E aí eu tive que lembrar uma coisa que eu falei para a Maitê o dia que a Maitê chegou, que ela dormiu no hospital com a mãe dela, no dia que a mãe dela quebrou o braço.
E ela chegou na nossa reunião à noite, na comunidade, cabisbaixa, triste. Eu falei: Maite, levanta a cabeça, celebra a vitória que a tia está viva, está no hospital, vai operar. Naquele momento que a minha irmã me liga chorando, acabada, por causa da mãe, preocupada, eu lembrei aquilo que eu falei para Maite: não. Falei: Carol, vamos erguer a cabeça, vamos rezar. Minha mãe olhou para mim e falou: ixi, só me fala um negócio, está pagando o Pax, que é o plano funerário lá de Dourados? Está pagando o Pax, Mateus? Falei: tô, mãe, pagando o Pax, tá bom. Mulher de Deus olhou para mim e falou: filho, a mãe está pronta, o que Deus quiser para ela. Eita, outro tapa na minha cara. Porque eu estar pronto é confiar nisso que o arcanjo Miguel fez com Josué. Josué é aquele cara da batalha, aquele cara que Deus escolheu, aquele cara que venceu no corpo a corpo, aquele cara que serviu Moisés, aquele cara que auxiliou. No momento em que ele estava sendo acusado diante do trono, o arcanjo Miguel falou: calma, não, fica aí quieto, que o próprio Deus te repreenda. Vocês, santos anjos, tira a veste suja dele, dá uma veste nova. Minha mãe estava querendo dizer para mim: filho, eu não estou preocupado com a minha veste, não. Eu não estou preocupado com a minha veste. Nós precisamos estar nessa batalha de um jeito que a gente entenda que os santos anjos estão conosco, que eu preciso me posicionar, que eu preciso ser um guerreiro de Deus, e que for preciso, o momento que for preciso, a minha veste precisa estar limpa. Eu preciso estar pronto para as núpcias do Cordeiro. Outra coisa que pararam de pregar, porque a gente só está buscando vitória nessa terra. Vitória nessa terra. Ei, católico, a nossa vitória é a morada eterna. Colossenses capítulo 3. Se portanto ressuscitastes com Cristo, esquece disso aqui, buscai as coisas do alto. Do alto. Agora é a hora de nós nos posicionarmos. Mateus capítulo 5, versículo 37. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. O que passar disso vem do maligno. É sim. É sim. É sim ou não é? É sim. Senhor, estou aqui, estou pronto. Estou pronto. E a espada você tem, a palavra. Efésios 6, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Escudo da fé. Que o autor da carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer sobre a fé. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. É fé. Você, quem veio aqui nesse congresso? Tem pessoas de todas as regiões do Brasil presencialmente, online. Além de todas as regiões do Brasil, tem pessoas de outros países online com a gente. Quem passou batalha para estar aqui? Levanta a mão. Nós recebemos muitas mensagens, muitas, não foram poucas, gente, muitas mensagens de pessoas falando assim: eu preciso mudar a minha inscrição para online, porque estava tudo pronto para eu ir e eu não vou conseguir, de última hora aconteceu o problema. Mas muitas pessoas. E cada inscrição, a inscrição presencial é uma, online é outra. Tanto que muitos de vocês que estão aqui presencial acabam se inscrevendo online para ficar disponível durante um ano todo o conteúdo. Quem já está gostando do conteúdo do congresso, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Então aplauda o nosso Deus maravilhoso. E a pessoa pediu para trocar. Quantas lutas, gente. Só que, meus amados, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos.
em Cristo, nós somos mais que vencedores. Não foi o Mateus, não foi a Ana Lúcia, não foi o Monsenhor, não foi o Padre Agro, não foi Dom Henrique, não fomos nós que chamamos vocês. Quem chamou, quem ungiu, quem elegeu, quem consagrou foi Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Você está aqui hoje. Nós temos uma missão. Esse congresso angélico é para fomentar um movimento angélico, católico, nascendo aqui no Brasil, para ir para o mundo. Aqui tem tradicionalista sentado, aqui tem carismático sentado, aqui tem gente sentada de outro até tipo de movimento, ali participando online, porque assim como disse São Padre Pio, chegou o tempo dos anjos. A comunidade Ruá, a gente não foi estudar para ensinar. A espiritualidade angélica, ela faz parte da nossa espiritualidade. Então a gente está falando para vocês uma coisa que nós vivemos. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, Deus, Ele já faz com que a gente receba uma massagem cardíaca nessa primeira noite, sim ou não? Depois, o terceiro momento de hoje, nós teremos uma noite de adoração, clamando cura e libertação. Porque, primeira coisa, entendemos que nós precisamos de um choque. E o Senhor, através de São Rafael Arcanjo, vai nos curar, vai nos libertar. Você vai sair daqui, desse Congresso Nacional Angélico, com uma armadura nova, um capacete novo, um escudo polido e uma espada afiada, coturnos de fogo, para primeiro ser um sopro de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, e com a sua família na sua paróquia, na sua comunidade, e com a sua comunidade, com a sua paróquia na sua cidade, com a sua cidade no seu estado, com o seu estado no Brasil, e do Brasil para o mundo. Há um avivamento nascendo na igreja, pela experiência com os santos anjos, que do Brasil vai ir para o mundo, em nome de Jesus. E você foi escolhido para fazer parte disso. Fica de pé, feche seus olhos, pensa na sua luta, pensa no que você está passando. Você pode estar triste. Hoje eu falava isso com o Dom Henrique me contava no almoço, que ele falou para uma pessoa que estava triste, porque alguém estava com câncer, e a pessoa disse para ele: mas nós não podemos ficar tristes, nós temos que confiar em Deus. E o Dom Henrique falou: quem diz que tristeza é desconfiança de Deus? Deus deu para nós a graça de sempre que for preciso sentir sim tristeza. O Senhor, quando usou sangue no horto, em Lucas capítulo 22, Ele estava angustiado. Jesus no alto da cruz em João 19, Ele estava triste, sozinho, abandonado. São Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que Ele, quando se assemelhou em nós, se assemelhou em tudo, exceto o pecado. Então Jesus sabe o que é se sentir triste, mas Ele te convida como Ele, celebrar a vitória do Pai, a vitória da vontade do Pai. Por isso nós abrimos a nossa primeira pregação declarando: Senhor,
nós cremos e nós tomamos posse, e nós celebramos, mesmo em meia dor, mesmo em meia tristeza. Alguns aqui estão vivendo tempos de júbilos, outros estão vivendo tempos de dores, mas nós nos unimos como igreja para celebrarmos, Deus, a tua vitória em nós. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho o filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. braços seguidos, celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. A vitória. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor Jesus O Senhor regressando está. regressando está. Vitória. Vitória, Canta com unção canta com sua unção vida. tua vida. Crê, o tempo é curto e não dá pra esperar. Escute isso, escute isso. Tu não vês o tentador, só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel. Aleluia. Luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um bem. Pega os seus braços e canta, celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor Jesus O Senhor regressando Jesus está. regressando está. A vitória. Vitória, Canta com unção canta com unção sua tua vida. vida. Celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor O Jesus Senhor Jesus regressando está. regressando está. A vitória. Vitória, Canta com unção. canta com unção tua vida. Vocês cantando, celebra a vitória. Celebra. O Senhor Jesus regressando está. A vitória. Canta com unção sua vida. Coloca força na sua voz, celebra a vitória. Celebra a vitória. O Senhor Jesus Regressando está. regressando está. A vitória. Vitória, canta com unção tua vida. Agora de olhos fechados, erga os seus braços e vai declarando sobre todas as situações que você está passando. Vai declarando a vitória de Jesus. Vai declarando a primeira vitória do Senhor na tua vida, como conversão.
Vai declarando a vitória de Jesus sobre os seus sonhos, os seus projetos, sobre os seus desejos. E que o seu primeiro desejo e o maior desejo todos os dias seja viver nessa terra preparado para a segunda vinda de Jesus, preparado para ir para o céu. Vai declarando a vitória do Senhor Jesus sobre tudo que você tem passado. E essa primeira vitória, como eu disse, ela não é terrena. Essa primeira vitória é a certeza do senhorio do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos projetos, sobre as nossas missões. Nós declaramos, Senhor Jesus, o teu senhorio sobre o Brasil. Nós declaramos a vitória, Senhor, do teu sangue sobre a terra de Santa Cruz, sobre o nosso país. Declaramos a tua vitória, Senhor, sobre todos os governos. Declaramos a tua vitória sobre todos os poderes que governam o povo brasileiro, Deus. Declaramos a tua vitória sobre as famílias. Declaramos a tua vitória sobre as nossas dioceses, sobre as nossas paróquias, sobre as nossas comunidades, sobre as nossas missões. Declaramos, Senhor, a tua vitória e celebramos. Cantamos com unção, Senhor. Assim como teu primo João Batista pregou, que o Senhor possa levantar um povo bem disposto, um povo preparado, que os santos anjos possam levantar na nação do Brasil um povo bem disposto, um povo preparado. E você que ora em línguas, deixe agora o Espírito Santo orar, deixe o Espírito Santo trabalhar, deixe o Espírito Santo fazer. Shirieri alabalari, 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 alabalari. Shunderi alabalari, 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 alabalari. Shunderi alabalari, alabalari, alabalari. Shunderi alabalari, 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 alabalari. Shunderi alabalari, 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 alabalari. Shunderi alabalari, 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 alabalari. Shuri alabalari, alabalari, alabalari. Shuri alabalari, 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 alabalari. Shuri alabalari, alabalari. Pega na mão de quem está do seu lado. Pega na mão de quem está do seu lado. Nós vamos encerrar cantando esse refrão, sustentando um ao outro, como diz São Paulo, sendo suportes uns para os outros. Pega o braço do seu irmão, sustenta ele lá em cima, e nós vamos cantar. A Karina vai mandar na rede social da comunidade Ruá. O povo vai ver que existe um povo bem disposto, que está sendo levantado através da espiritualidade angélica no Brasil. Sustenta a mão do seu irmão. Agora é hora de curar bursite, tendinite no ombro. Deixa Deus trabalhar. Primeiro só vocês, depois com o ministério. Coloca volume na tua voz. Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. Quer saber aquilo que cremos, escute aquilo que cantamos, também ensinou Santo Agostinho. E nós cremos e celebramos a vitória do Senhor Jesus, e Ele está voltando. Sustenta o teu irmão. Primeiro só vocês. Celebra a vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória! Canta com unção. Tua. Isso, celebra a vitória. O Senhor Jesus vitória.
com o ministério prosseguido. Celebra! Celebra A vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória! Vitória, canta com unção sua. Para encerrar, celebra a vitória! Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. A vitória! Vitória, canta com unção sua vida. Olha aqui para mim. Quando você voltar para casa, poderão ainda enxergar o seu rosto cansado, mas não vão enxergar os seus ombros caídos, porque você está de pé como um guerreiro, em nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Cantemos, celebra a vitória. Vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção sua vida. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recadinho, rapidinho. O ministério já vai deixar pronta a música para você ir jantar. Gente, quem está gostando do Congresso Nacional Angélico, já desse primeiro dia, faz barulho para o Senhor, vai. Eu tenho certeza que você de casa também gritou. Ó, preste bem atenção. Nós vamos para o intervalo da janta agora. Nós retornaremos 21 horas e 10 minutos, 9h10 da noite. Nós vamos ter uma grande noite diante de Jesus sacramentado, de cura e libertação, com o nosso irmão Danilo Gesualdo, com o nosso querido Padre Iágaro, com o ministério. Vai ser fantástico, amém? Então você tem um tempão para você jantar, ok? Você janta, não se atrasa. 9h10 o ministério já começa a cantar. Você precisa estar aqui. Você também de casa, fique pronto. Isso aqui, gente, é horário de Brasília, como nós temos pessoas de todas as regiões do Brasil online aí, e também fora do Brasil. 9h10, horário de Brasília, tá bom? Até daqui a pouco, gente, tchau! Celebra a vida.